Áries, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me presente, sou Velu. É um prazer te ter por aqui. Vamos ver o que a espiritualidade tem para o seu momento hoje, Áries. Lembre-se de se inscrever, curtir, comentar como sua moeda de troca e também para continuar acompanhando o conteúdo do Claricanto. Para leituras particulares, Áries, o meu contato está na descrição do vídeo. Tenho várias modalidades de leitura. A depender da tua necessidade, conseguimos fazer uma adaptação. E para inscritos no canal, Áries, eu estou concedendo 10% de desconto na primeira tiragem, então aproveitem essa oportunidade. E vamos lá, Áries. 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar, a sabedoria da verdade ancestral estelar. Assim está feito, assim está feito, assim está feito. Vamos lá, Áries, boa sorte na tua leitura. Antes de prosseguirmos, comenta aqui embaixo para mim. A minha comunicação me abre portas de abundância. A minha comunicação me abre portas de abundância. A minha comunicação me abre portas de abundância. Comunicação, Áries, é tudo, tá? Também é o nosso cartão de visita. Como diz o ditado, quem não se comunica, se trumbica. Olha, eu já me trumbicando também. Agora sim, Áries, vamos ver o que temos para o seu momento. O que traz, Áries, à minha mesa hoje? Espiritualidade, por gentileza. Quis pular um 6 de espadas. Pode ser que arianos estejam pensando em se afastar de uma situação após um conflito. Outras pessoas estão passando por uma transição, mas não caiu. Mas alguns, tá? Possivelmente estão pensando em expansão, fazendo planejamentos para o futuro. Eu iniciei a leitura de vocês, tá, Áries, com o 3 de bastos, me trazendo uma ideia de que alguns de vocês estão planejando, né, expandir. E cabem vários contextos aqui. Podemos estar falando de uma expansão no sentido de, se você tem um negócio, de repente pensando em abrir uma loja, uma filial. Outras pessoas estão fazendo planejamentos, né? Entramos agora no segundo semestre, né? Então é muito natural a gente fazer um balanceamento daquilo que foi do primeiro semestre e tentamos fazer uma melhoria, digamos assim, né, Áries? E possivelmente alguns arianos estão pensando também em uma mudança de local. Posso estar falando com arianos e arianas que estejam pensando em mudar de residência, mas vamos dar prosseguimento aqui para entender melhor essa energia, tá? Arianos, como sempre, né? Expansivos, pensando no futuro. Muito bom, Áries. Ok. Parece que é uma ideia, né? Alguma coisa que está um tanto... ainda está no plano mental, né? Vocês podem estar, inclusive, encontrando algumas limitações, tá bom? Eu tenho aqui um 8 de espadas, certo? Me dá mais uma, por gentileza, espiritualidade. Se não cair lâmina no chão, não é minha leitura, né, Áries? Aí, vamos lá. Entendi. Tá. Por que essa lâmina está influenciando, Áries? Tá, para alguns arianos e arianas, ok. Para alguns arianos e arianas, tá, vocês podem estar pensando numa mudança. O 3 de bastos conversa muito para mim, tá, com buscar oportunidades fora daquilo que estamos habituados. Posso estar falando com arianos e arianas que estejam fazendo, de fato, ali agrupando tudo que foi construído, tudo que foi consumado também no semestre passado. Tem um 6 de copas aqui, né? Para entender como que você expande possivelmente essa energia agora para o final do segundo semestre, tá? Para alguns arianos também, eu não posso deixar de dizer, isso também passa pelo eixo, tá? De vocês fazerem uma depuração, uma transmutação, uma reciclagem, digamos assim, tá? Eu tenho 10 de bastos, me denotando que alguns arianos podem já estarem um tanto exaustos, cansados. Alguns arianos estão pensando em expandir, né? Em se mudar, possivelmente, porque muito, para alguns aqui, existe um... Eu posso estar falando de família influenciando e limitando vocês com padrões de crenças, algo nesse sentido, tá? Alguns arianos podem pensar em, de repente, buscar outras oportunidades, porque onde já se é conhecido, porque eu tenho um 6 de copas aqui, e me fala de as conexões
que já vem de um tempo. Eu posso estar falando de arianos e arianas que realmente estejam um tanto aprisionados mentalmente, ainda mais se eu estou conversando com arianos que são mais expansivos, né? Pioneiros na área de vocês, e aí adequem, tá? Pode ser que o fator familiar esteja influenciando, tá? E esteja te causando um excesso, tá? De autocobrança, de obrigações, de responsabilidades. Isso está engendrando o ariano possivelmente no campo mais mental, tá bom? E aqui, eu falei da questão de repente, vocês fazerem uma reciclagem, fazerem uma depuração dessa energia. Perdão, Ares, o tempo tá um pouquinho instável, tava bem frio esses dias e hoje abriu o sol, ainda bem. Mas vamos lá. Eu fico aqui 3 com 10, 13 de bastos, né? Então, morte em bastos. Me parece, tá, que alguns arianos venham a fazer uma espécie de transmutação, tá? No campo daquilo que vocês colocam com intenção, com firmeza, a você pegar ali a nível prático e colocar isso. Talvez alguns arianos estejam encontrando, né, dentro do eixo que já é conhecido, um eixo de copas, né, então rememorando algumas coisas e percebendo que dentro do que já é conhecido, já não é mais possível, né, expandir, precisa fazer um upgrade, né, dessa situação, tá? Me parece que alguns arianos e arianas, inclusive, já estão se afastando emocionalmente, tá? De alguma ideia, de algum conceito, tá bom? Eu falei na questão de família, de repente mudança de casa. Eu tenho 4 de bastos aqui, me trazendo também, tá? Reforçando, né, a intuição que eu já havia sentido aqui, que alguns arianos podem estar se sentindo limitados por questões familiares, por questões de obrigações, né? Outros arianos também podem estar um tanto engendrados, um tanto... Porque 4, né, o Ares, e o 4 é aquilo que é o número da matéria, né? Aquilo que você já tem consolidado, né? Pode ser que alguns arianos e arianas venham a se beneficiar bastante, tá? De trazer algo a médio e longo prazo, é o que eu tô sentindo aqui. 3, 4, 10, 17 em bastos, a estrela em bastos. Pode ser que alguns arianos e arianas estejam até quase que sentindo uma guiança para ir para um outro eixo, ir para um outro lugar. Para onde vocês estão pensando? Para onde, em que contexto exatamente, Ares, vocês estão querendo expandir hoje? Por que o 6 de copas pode estar influenciando aqui nos pensamentos de Ares? Me dá mais uma aqui, por gentileza. Certo. Para muitos, tá? Isso tem a ver até com uma espécie de... O 8 de bastos aqui me vem trazendo uma ideia, tá? Com o aceleramento, talvez alguns arianos e arianas se sintam um tanto limitados e estejam até se sentindo quase que coibidos por um eixo familiar, tá? De fazerem as coisas de uma maneira um pouco mais... quase que volátil, tá? Porque o 8 ele é um número de ampliação também, tá bom? Ele é um número expansivo também. E eu tenho 8 e 8 aqui, né? Eu tenho 2 lâminas aqui de número 8. Me parece que alguns arianos estão passando realmente por um fechamento de ciclo para iniciar um novo, tá? Só que isso também vem carregado de ansiedade, de medos, tá? Eu tenho 9 de espadas aqui e o 4 de espadas. Me parece que alguns arianos venham a precisar, nesse momento, de ter um pouco de paciência. O 3 de bastos, o Ares, é o script, né? É o roteiro da viagem, digamos assim, né? Se isso aqui é uma questão de repente, se planejar para mudar de casa, de residência, de empresa, né? De emprego, me parece que as oportunidades até chegam, sim, para áreas, e acho que no meio de tantos atravessamentos e fatores que acabam influenciando, ou contextos passados, o repertório, né? Aquilo que Ares traz de experiência, porque é um 6 de copas, pode estar atrelado, né? A uma coisa de uma memória afetiva, algo nesse sentido, acabe te gerando muita ansiedade a nível mental, né? E aí vocês ficam presos, encaixotados, e basicamente o que pede que você venha a ter um pouco mais de estruturar o campo das ideias, o campo da tangibilidade do que você consegue exportar, daquilo que você consegue abarcar, tá?
mas num eixo um pouco mais tranquilo. Eu inicio a leitura de vocês com 8 de espadas, aqui é um 4, então fazer quase que e assim, 4, 4, 8, né? Então é a metade da energia. Pode ser que alguns arianos estejam depositando muita energia a nível mental, né? E isso esteja gerando uma sobrecarga. E aqui pede para que vocês façam uma depuração. Eu já tinha trazido essa ideia da reciclagem, digamos assim, né? Talvez o excesso de informações. O 9 de espadas, pra mim, tá? Para além de ser a ruminação mental, quando nada se manifesta do jeito que gostaríamos, tá? Também pode estar me falando de influências externas, muitas vezes, tá? Pelo menos nas minhas leituras acontece, tá? De ser aqueles medos projetados por outras pessoas, tá bom? E alguns arianos e arianas precisam fazer quase que uma... Ai, eu tô péssima hoje nas palavras, Ares, me desculpa. Fazer quase que uma... Seria uma depuração mesmo, um afunilamento, tá? Das possibilidades no campo mental. Só um minuto, Ares. Para muitos aqui é até um fechamento de ciclo, tá? No que toca a ideia de como que você enxerga algumas coisas. Eu tenho 21 em espadas, tá? Então pode ser que alguns arianos e arianas estejam agora finalizando um jeito de pensar, um jeito de estruturar as coisas e fazer isso de uma maneira mais autônoma, com mais controle, com mais verdade, com mais coerência, de uma maneira que ressoe com o ariano que eu estou me conectando aqui, tá? O que Ares não está enxergando nesse momento, diante dessa situação? Então, Adequem, tá, o Ares? Eu tô sentindo que é uma coisa muito mais internalizada, tá? É uma coisa que ainda não saiu do papel para muitos aqui. Vocês querem avançar, vocês querem expandir, vocês querem se consolidar também, porque eu tenho 2-4 na leitura de vocês, né? Mas isso requer também uma certa... a força empregada, né? Mas com sabedoria, com maleabilidade, com um certo traquejo, digamos assim. 4-8, a lâmina da força, né? Então, pode ser que alguns arianos e arianas precisam, nesse momento, conter mais os instintos e sutilizar um pouco mais a energia, tá? O que arianos precisam saber nesse momento? Aliás, o que arianos não estão conseguindo perceber e enxergar nesse momento, porque com excesso de espadas aqui, o Ares, no campo mental, né, e tem o excesso de bastos também, pode ser que alguns arianos e arianas estejam um tanto acelerados, tá? Correndo pra lá e pra cá. O que arianos não estão conseguindo enxergar agora, nesse momento de espiritualidade, por gentileza? Pra muitos aqui, tá? Se isso aqui é uma questão de trabalho, o Ares, aqui pede uma certa racionalidade, uma certa coerência, pé no chão, tá? Eu venho com o Rei de Pentáculos, me trazendo a ideia, tá? De que seja qual for o plano que você tem em mente agora, é preciso haver uma sustentabilidade e uma maturidade que possivelmente, nesse momento, vocês não estejam encontrando, tá? O Rei de Pentáculos também me fala de aterramento, o que é perfeitamente cabível aqui, porque com 8, com 9 de espadas, e eu tenho aqui 8 de bastos, 10 de bastos também, me traz a ideia, tá? De que, para além da sobrecarga, você colocar muito mais peso, energia em algo que está te trazendo um sofrimento, uma certa exaustão mental também, tá? Parece que a longo prazo, isso não vai ser tão legal não, tá? Para muitos aqui, tá? Pode ter uma pessoa influenciando, que é o Rei de Pentáculos. Eu converso, tá? No tarô o Rei de Pentáculos com o eixo de Capricórnio, tá? Mas vocês podem estar lidando com, para além de Capricórnio, Touro e Virgem, tá? Isso aqui pode ser uma pessoa na energia de vocês. Lembre-se que a leitura pode estar espelhada, é uma leitura para um coletivo, tá? E se isso aqui não é uma pessoa na energia de vocês causando esse terror mental, tá? Pode ser que arianos e arianas precisam, nesse momento, saber um ponto de ancoragem, saber o que é sustentável, o que é plausível, porque o Rei de Pentáculos é extremamente racional, é representado por um urso, né? E o urso, ele fala também de você ter o domínio, se colocar como líder, né? Ter uma capacidade de estruturação, ter uma capacidade também de sustentar as responsabilidades. Eu traço um paralelo simbólico, tá? Com a lâmina do urso,
do Lenormand. E a lâmina do urso, para além de falar de controle, de apego, de... em alguns casos de ego também, tá bom? E o Rei de Pentáculos, quando ele tá mal aspectado, ele é sim uma pessoa extremamente gananciosa. Isso aqui pode ser sim alguém na energia de vocês. Me parece que arianos e arianas precisam encontrar um eixo de sustentabilidade, tá? Para que vocês consigam prosperar ao longo do tempo. Os arianos que eu estou me conectando aqui têm prosperidade, tá? Só que parece que fica muito no campo das intenções e do mental. Pouca matéria. Eu não tenho nenhuma lâmina de ouros a não ser o próprio Rei de Pentáculos aqui. Me dá mais uma para esse Rei de Pentáculos de espiritualidade. Para muitos isso aqui é uma dinâmica de trabalho, um grupo de pessoas. O Rei de Pentáculos também pode ser a figura do chefe, tá bom? E aqui eu tenho um Cavaleiro de Bastos, tá? Que foi mais ou menos essa energia que eu senti mesmo, tá? Porque aqui, ó, o 8 de Bastos é um papalégua, né? Correndo. Parece que são várias demandas, assim, sabe? Várias obrigações ali, sabe? Que você tem que fazer, vários acordos, várias habilidades que você tem que usar no cotidiano, e parece que você tá querendo sair correndo, assim, fugindo. Eu sei que o 8 de bastos não é exatamente isso, tá, Ares? Mas assim, eu tô usando aqui uma linguagem mais lúdica, tá? Pra explicar aqui pra vocês. Me parece, tá? Que pra muitos isso aqui é um contexto de trabalho, tá? Vocês estão com muita ação, com muito empenho, produzindo ad eterno, né? Eu tenho aqui o Cavaleiro de Bastos, só que o Cavaleiro de Bastos, o Ares, pra mim, Velum, é o cavaleiro mais inconstante. Então, assim, Ares, se você é autônomo, se você é microempreendedor, de nada adianta você fazer uma mega, hiper, super produção já pensando em expandir lá na frente, sendo que você ainda primeiro precisa estruturar e ver a viabilidade disso a longo prazo, tá? E o Rei de Pentáculos, ele pede essa maturidade. Eu posso estar falando com arianos e arianas que precisam olhar um pouco mais pro financeiro, porque não tá legal, tá desajustado, tá? Eu posso estar falando com arianos e arianas que estejam fazendo muitos investimentos, tá? Mas de uma maneira um pouco impulsiva, ou então sendo influenciados, tá? Por algumas pessoas aqui a fazerem ou se portarem como, né, o Rei de Pentáculos. Eu tenho aqui o Cavaleiro de Bastos correndo justamente em direção do Rei de Pentáculos, tá? Por isso que eu senti essa energia de influência, até por causa daqui do Papaléguas. É tipo assim, a pessoa chegando assim, você mora ali com, sei lá, família, né, por conta do 6 de copas aqui, do 4 de bastos. É a pessoa te jogando um monte de boleto assim, ó. E Mariano, chega, pelo amor de Deus. Aí se sente meio que preso, sabe? Sendo que isso aqui também é uma prisão mental, tá, Ares? Isso aqui também é uma situação que muitas vezes a gente, por uma falta de clareza, de percepção e até por falta de tempo, às vezes a gente tá tão ocupado com tantas outras coisas que a gente nem percebe como que o nosso sistema de crenças, eles funcionam e eles se retroalimentam ao longo do tempo. Tá? E eu falei, né, possivelmente um grupo de pessoas aqui, eu tenho 3 de pentáculos, tenho mais uma lâmina de ampliação, né, mais uma lâmina que abarca a questão de você... Aqui é mais a questão de dinâmica de grupo, né? Mas aí é 3 e é pentáculos, então confirma a intuição de que possivelmente alguns arianos e arianas estão pensando em expandir. Isso aqui pode ser... eu percebo que para muitos aqui é uma questão de autonomia, para outros, tá? Eu posso estar falando com arianos e arianas que sejam chefes ou gerentes ou líderes na empresa de vocês, então vocês têm que lidar, né, com várias demandas e é tudo muito acelerado, é tudo muito dinâmico, né? E o que vocês não estão enxergando, tá? Que possivelmente, Ares, pela configuração aqui, como está sendo me mostrado, existe uma espécie de dispersão de um grupo aqui que pode estar te gerando uma preocupação, tá? Porque você está querendo se consolidar como um Rei de Pentáculos. Isso aqui também pode ser um grupo de pessoas, tá? Influenciando a você tomar atitudes impulsivas. Tomem cuidado, tá, Ares? Me dá mais uma pra esse 3 de pentáculos pra eu entender. Tô falando de tomar uma atitude impulsiva, começar uma coisa assim, meio que no impulso.
Uhum. É. Me parece que alguns arianos e arianas estão se sentindo inspirados, tá? Se isso aqui é uma questão de trabalho, pode ser aquela coisa de você querer bater a meta desse mês, né? E aí adequem, se é a questão. Eu trabalhei com vendas por muitos anos, tá, Ares? Então é muito normal, né? Acho que em todo o mercado hoje de trabalho você trabalha com algum tipo de meta, de algum tipo de métrica, né? Porque senão, onde é que fica, né? A rentabilidade não existe, né? Então, assim, pode ser que alguns arianos e arianas estejam um tanto mais engajados, só que tem que tomar cuidado, tá? Porque isso pode estar te gerando uma sobrecarga. Não assuma responsabilidades e obrigações, tá, Ares? Por uma necessidade de validação e por uma necessidade de estabilidade, tá? Porque eu tenho um 4 de bastos também. Eu posso estar falando com arianos e arianas que estejam muito engajados em um entrosamento de equipe, porque iniciaram um trabalho. Tenho aqui o As de Bastos, o Pajem de Pentáculos, tá? Já estão visando, né, se tornar um Rei de Pentáculos. E aqui mostra, Ares, que vocês estão ainda em um período de adaptação, de movimentação, de transição. Eu tenho 6 de espadas, lembra que ele quis cair no começo da leitura de vocês, então confirma aqui. Eu tenho 2 6 na leitura de vocês, 6 6 12, eu caio no dependurado. Cuidado, tá, Ares, para não se colocar em situações em que você se sacrifique demais. Eu tenho o 10 de bastos já me trazendo essa ideia, tá, de uma maneira muito clara. E eu tenho um morcego aqui também, no 8 de espadas, tá bom? Me trazendo essa ideia de uma ideia muito fixa, muito... como dizer... quase que obsessiva, tá, Ares? De se provar, de provar o seu valor e tudo mais. Porque a longo prazo, vocês até realmente podem prosperar e tudo mais, só que a que custo, Ares? Eu posso estar falando com arianos e arianas com tendências, tá, a burnout, tá bom? E lembre-se, Ares, isso é uma leitura simbólica de tarô, tá bom? É claro que assim, para saber se essa leitura se encaixa com o teu momento, eu ainda vou trazer conselhos aqui. É preciso adequar, tá bom? Saber fazer a adequação, né? Nossa, eu tô bem redundante hoje, Ares, eu tô meio distraída. Mas assim, me parece, tá, Ares, que essa ideia de você ficar muito preso, muito por uma questão de medo, né? Eu posso estar falando com arianos e arianas até com dificuldade de se expressar também, aguentando muito e de boca fechada, porque eu tenho 4 de espadas aqui. Então cuidado, tá, Ares, por essa necessidade, essa busca desenfreada de manter uma estabilidade, uma previsibilidade. Pode estar falando com arianos e arianas que já estão vendo que isso aqui não vai dar em nada, tá dando mais dor de cabeça do que existe uma coerência, um trabalho em equipe acontecendo, né? E já estão buscando outras oportunidades, né? Muito porque muitos arianos e arianas aqui não estão satisfeitos emocionalmente falando, né? Alguns podem até estar pensando em retomar algumas coisas do passado aqui, né? E essa leitura tá muito pro eixo de desenvolvimento pessoal, profissão, trabalho, tá? Aqui o 3 de espadas quis vir, mas eu não vou aceitar. Podem estar frustrados, magoados, se sentindo traídos, às vezes aquele puxa-saco, né? Teve uma promoção antes de você, né, Ares? Aí você que fez todo o trabalho, cadê o money, né? Já passei por isso, Ares. É porreta, viu? É porreta. Qual o conselho pra Ares que tá passando por esse momento de espiritualidade, por gentileza? Aqui pede, tá? Uma lucidez, um depuramento. A gente tinha trazido essa ideia também, tá? Transparência, paciência, tá? Resiliência. Eu tenho aqui a lâmina da temperança, vocês podem estar lidando... nem falei, né? Com o pajem aqui de baixo, o cavaleiro de baixo, vocês podem estar lidando com... Cavaleiro conversa muito com a energia de transição, então eu posso estar falando do eixo aqui de Leão, tá? Mas Ares cabe, Leão cabe, Sagitário favorecido, tá? Por causa da lâmina da temperança. Então buscar um equilíbrio, tá bom? Ter um pouco mais de paciência até ver como que as coisas se desenvolvem, tá bom? Só que paciência não é um forte de Ares, né? Isso não é uma crítica não, tá, Ares? Mas vocês são o primeiro, né, signo do zodíaco. Vocês têm essa coisa de serem os iniciadores, né? Serem inspirados a inspirar, não é mesmo? Então, isso também gera um conflito. Pode ser que alguns arianos e arianas precisam sair de um eixo mais de conflito, de uma necessidade de se impor também. É uma lâmina de instabilidade, né? É uma lâmina de bloqueio, é um 5. E pode ser que alguns arianos e arianas aqui estejam tendo uma certa dificuldade, tá? Com a questão de como que as coisas, elas deveriam funcionar, digamos assim, tá?
Percebam que são dois visões aqui batendo de frente. Eu posso estar falando com arianos e arianas que estejam tendo conflitos no ambiente de trabalho, conflitos com a chefia. Eu posso. Nossa, se vocês são do meu time, Ares, eu tenho um ascendente nesse signo, tá? Eu super me identifico com isso aqui. Ai, gente, mas é complicado aquela. Cara, pelo amor de Deus, isso aqui não tá funcionando, vamos fazer uma transição aí e tal. Enfim, né? Aquela loucura. E aí a pessoa que na verdade é a figura do chefe e tal, vai, amigo, baixa a bola, você é um pajem. Eu já passei por isso, tá, Ares? Então aqui, Ares, pede, tá? Pra que você tenha uma certa sutileza, uma certa delicadeza. Os lírios, eu tomo a liberdade novamente de trazer um paralelo simbólico com o Lenormand. Os lírios, ele fala também, né, para além dessa questão da pacificação, falei aqui da temperança, é porque é representado pelos lírios, tá? E aí por isso que eu falei do paralelo. Eu converso com simbolismo, então pra mim é assim. Então, Ares, no Lenormand fala muito da questão da pureza, de você manter ali uma certa... Lembra muito a lâmina também da temperança, tá? É aquela coisa de você ter um certo refino, sabe? Se refinar, se lapidar. Talvez alguns arianos e arianas precisam saber polir as coisas, polir as palavras, polir a maneira de fazer as coisas, colocar um pouco mais de refino, sabe? Onde que arianos precisam fazer isso? Para além da questão da paciência. A gente viu aqui uma questão do 5 de bastos, né? Pode ser que vocês precisam aí sutilizar um pouco mais a questão do confronto, né? Confronto de ideias, confronto de território também. Essa lâmina para mim é extremamente territorial, tá? Eu vou estar falando com arianos e arianas que, não, mas a minha mesa é essa e pronto, e acabou. Ai, Ares. Muitos aqui, tá, envolve a questão de finanças. Eu tenho aqui um set de pentáculos. Pode ser que alguns arianos e arianas aí precisam saber o que é prioridade, tá, materialmente falando, aquilo que vocês plantam, quais são os seus investimentos a longo prazo. Eu posso estar falando com arianos e arianas, eu já tinha trazido essa ideia de inconsistência, não é mesmo, Ares? Aqui no Cavaleiro de Bastos, cuidado com a influência de terceiro, de um grupo de pessoas, tá? Influenciando vocês a tomarem atitudes impulsivas, a começar algo que ainda precisa de... Porque aqui no Pajem de Pentáculos, o Ares, é aquela energia primária, né? É o aprendiz, né? Pode ser que alguns arianos e arianas busquem se reinventar aqui, mas cuidado, tá? Com aquelas coisas que vocês começam muito por impulso, muito por influências externas, tá? Ou porque vocês querem fazer parte de um grupo, vocês querem se entrosar em um grupo e manter um certo acordo, ter uma certa estabilidade, uma certa previsibilidade a longo tempo, mas cuidado, tá, Ares, com alguns investimentos, principalmente materiais aqui, tá bom? Porque vocês precisam ter um pouco mais de clareza, tá? Vocês podem estar muito aficionados com uma ideia, alguém, não sei, Ares, não tá muito legal isso. Eu posso estar falando de investimento a longo prazo mesmo, Ares. Aqui, Ares, você vem a se beneficiar muito mais, tá? Em sair de situações conflitantes. Porque o 7 de Pentáculos é uma lâmina de espera também. E eu tenho outra lâmina de espera que é a temperança. Muitos arianos aqui, muito por impulso, talvez estejam já pensando em buscar uma oportunidade fora do eixo em que vocês se encontram. Porque está sendo uma situação um tanto desafiadora. É benéfico ariano e ariana que está nesse eixo aqui permanecer nesse lugar, esperando. O que esse 7 de Pentáculos proporciona para Ares? E outra, Ares, se for investir, se for fazer ali a questão de colocar algo para funcionar a longo prazo, faça por ti, porque ressoa com o teu interno, porque Avelum é um sonho de infância, é uma coisa que eu sempre quis fazer na vida, porque o 6 de Copas também me traz isso, uma certa nostalgia. Então faça, Ares. Agora, não faça nada esperando a aprovação dos outros, esperando uma integração ou ajuda, tá? Eu não tô sentindo esse 3 de Pentáculos aqui como algo positivo não, Ares. O que traz esse 7 de Pentáculos aqui na energia de Ares? Bom.
Não. Olha, Ares, pode ser, tá? Nossa, é muita gente aqui. Meu Deus do céu. Pode ser, tá, o Ares, que a longo prazo você até consiga, assim, tá? Uma estabilidade. Eu tenho aqui a Rainha de Pentáculos, eu tenho um casal real na mesa, tá? De você ter um cargo ali de maior destaque, ter uma voz mais ativa, né? É a qualidade de rainha. Então a rainha, ela gesta, ela nutre, ela é uma rainha extremamente próspera, abundante, tá? Mas existe o risco, tá, o Ares, para alguns aqui, de isso envolver também um sacrifício, tá? Do colapso mental que eu já tinha trazido aqui. Eu já estava sentindo essa ideia no 8 pro 9 de espadas, tá? Aqui eu tô falando possivelmente com excesso de sobrecarga no 10 de bastos, que gera um colapso mental. Me dá mais uma pra Ares. Uhum. Ares, aqui tá. O 10 de bastos já tinha me trazido a ideia, tá? De que você precisa nesse momento saber o que é da tua responsabilidade, o que é da tua alçada, o que é da tua jurisdição, aquilo que você controla, tá? E aquilo que, enfim, as obrigações que chegam para ti do externo e aí você acaba acatando, né? Eu percebo que alguns arianos e arianas têm uma tendência a serem extremamente receptivos por conta da qualidade da rainha de pentáculos. Aqui eu também tenho o pajem de pentáculos, tá? Eu posso estar falando com arianos e arianas que tenham muita terra no mapa, tá? E muito ar no mapa, tá bom? E aqui do 10 eu vou pro 9, né? Então me traz a ideia de que você alivia os fardos, mas ainda não desista de algo, tá bom? Só que alguns arianos e arianas têm uma certa dificuldade de fazerem isso porque estão num momento de dúvida, de dualidade. Eu tenho 2 de espadas aqui, e quando você não percebe as coisas de uma maneira muito clara, muito por conta, Ares, de que possivelmente muitos de vocês não está entrando em contato com as emoções de vocês, tá? O 2 de espadas é quando a gente coloca uma venda nos olhos para fazer uma escolha, negligenciando o nosso emocional. Eu tenho aqui, ó, para vocês vai aparecer espelhado, tem uma lua, né? Mas é uma lua minguante, não é uma lua crescente, tá, Ares? E aí vocês, não, é porque essa escolha eu tenho que usar da minha razão, da minha lógica, tudo bem. Mas ressoa com vocês a escolha, as possibilidades, né? Que você já está alçando ali no 3 de bastos. Ressoa com o seu momento, você está fazendo isso pelo quê? É pelo dinheiro? Você precisa colocar em pratos limpos. Ô Ares, eu tenho temperança na mesa. Faça uma depuração dessa energia, veja o que realmente é coerente, é compatível, é de teu propósito, de fato, tá? Porque do contrário, Ares, você corre o risco, tá, de você cometer um grande equívoco, é a lâmina da autossabotagem. Não tem o que fazer aqui, Ares. E aqui novamente eu tenho uma reverberação dessa tua energia. Aqui, ó. 7, 2, eu tenho 9 na mesa. Tenho muito ar na tua mesa, muito fogo na tua mesa e pouca água. E a água que tem aqui é ainda no contexto de nostalgia. Deixa eu pegar com o Lenormand aqui. Espiritualidade, qual o conselho para Ares que se encontra nesse momento? Aqui, Ares, eu venho com a lâmina da árvore, a lâmina dos livros, tá? Me parece que alguns arianos e arianas precisam saber onde vão ficar as suas raízes, tá? Alguns arianos e arianas precisam expandir, ter um local, um terreno fértil, para que... Olha só como essa árvore, ela já é bem feita, já, né? Alguns arianos e arianas... Só que essa árvore, o Ares, repara que ela tá dentro... É como se ela estivesse dentro de um ambiente, traz essa ideia aqui do 4, né, de estar muito limitado. Essa árvore, Ares, são vocês querem expandir. Só que, perceba, o mundo está lá fora, essa árvore está aí dentro. A sua potencialidade de estruturação, de vitalidade, de ser frondoso, ramificado, é abundante, mas possivelmente o local onde vocês estão hoje não proporciona isso. Eu posso estar falando com arianos e arianas que tenham a necessidade de buscar outros ares, outras terras, para mostrar a potencialidade de conhecer, se dar a permissão de conhecer
o quão amplos vocês podem ser, o quão longe vocês podem ser, tá? Alguns arianos e arianas precisam também lapidar os conhecimentos, ramificar a questão dos conhecimentos, tá? Eu posso estar falando de estudo, de curso, de novas habilidades, línguas, eu tenho a lâmina dos livros aqui. Outra coisa que fica de alerta aqui para vocês, Áries, até porque com 10 de bastos, aqui 9 de espadas, isso aqui não tá legal, tá bom, Áries? Dá um check-up na saúde, tá? É sempre bom. Pode ser que alguns arianos e arianas, por excesso de estresse aqui, estejam com probleminhas ocultos na saúde, tem que verificar. Eu posso estar falando de arianos e arianas com problema de coluna aqui. Outros arianos e arianas podem estar com problemas nas vias respiratórias, tá bom? Movidos por ansiedade. Mais o que para Áries? Áries, já curtiu? Dá o coraçãozinho aí pra me ajudar. Mais o que pra Áries? Alguns arianos e arianas precisam fazer uns cortes, né? Eu venho aqui com a lâmina da foice, e a lâmina da foice também fala de coleta, né? E eu tenho 7 de pentáculos. Alguns arianos e arianas precisam fazer um trabalho aí, tá? Lapidar algumas coisas, a foice me traz quase que uma ideia daquele corte do as de espadas, sabe? É você fazer a lapidação, ter coerência, lucidez. A foice também fala, tá? De você cavucar, né? Porque como que você usa a foice? É mais ou menos assim, não é mesmo? E aqui pede, tá? Para que vocês investiguem, tá? Alguma coisa. Eu não tô gastando essa energia não, hein? Muitos aí estão se sentindo drenados. Tem uma lâmina do vampiro aqui. Alguns arianos precisam coletar algumas informações acerca da família também, tá? Até porque com 6 de copas ali, tem alguma inconsistência aqui. Mas o que é espiritualidade? Cara, pra muitos isso aqui tem a ver com dinheiro mesmo. Vocês estão lidando com algum 7-1 aí, Áries? Algum vampiro sanguessuga? Rapaz. Nossa, me arrependo todinho. Ui! Pra muitos, tá, Áries? Pra muitos, Áries, vocês precisam fazer uma investigação, tá? Esse aqui já é pra um outro contexto, tá bom, Áries? Pode ser que alguns venham a descobrir pelos próximos dias, tá? Venham a investigar que alguns recursos financeiros, eu tenho a lâmina dos trevos, dos peixes, tá? Alguns recursos financeiros, questão de dinheiro mesmo, tá, Áries? Podem ter sido ocultados de vocês, tá? Podem ter sido... Porque peixes também é uma lâmina também de dispersão, tá? Pode ser que alguns arianos e arianas podem ter sido passados para trás aí por alguém. Eu tenho a lâmina do vampiro aqui, né? E o vampiro, arquetipicamente falando, é aquele que, né, extrai, né, vitalidade. Eu tenho a lâmina da árvore também, né? Pode ser que alguns arianos e arianas, com aquele 7 de espadas, né? Alguns arianos e arianas venham a descobrir aí pelos próximos dias que foram passados para trás. Então, se vocês estão desconfiados de alguém, não saiam acusando. Investiguem, juntem provas, tá? E levem às autoridades, tá bom, Áries? Outros arianos e arianas precisam investigar, tá? O motivo de tanto cansaço, de tantas dores, tá? A lâmina dos peixes também fala da nossa vitalidade. Eu converso com essa lâmina, o Áries, a ver com a nossa circulação, tá? As águas do corpo, tá bom? Alguns arianos e arianas precisam fazer algum exame aí, porque algo não está legal, algo não está bacana, tá? Na saúde de vocês. E vocês precisam saber identificar isso. Outros arianos e arianas precisam fazer aí enxugar, tá? A questão financeira é o que eu tô sentindo aqui com a lâmina da foice dos peixes, tá? Porque pode ser que vocês venham a ter imprevistos, tá bom? Nos próximos dias, tá? Em que vocês precisam desse recurso guardado, tá? Desse dinheiro guardado, porque pode ser que vocês venham a lidar com algum imprevisto nos próximos dias, tá, Áries? Mais o que? Espiritualidade, por gentileza. Ok, mais uma. Ô Áries, cuidado, tá? Eu tenho aqui a lâmina dos pássaros, dos caminhos e das nuvens, raposa no fundo. Áries,
Cuidado, tá? Pelos próximos dias. Pode ser que vocês venham se meter aí em alguma confusão, algum burburinho. Tem os pássaros. Os pássaros aqui no caso são os corvos, né? São aqueles futricos, aqueles mal entendidos, tá? Ainda mais com a densificação da energia aqui das nuvens. Pode ser que alguns arianos e arianas venham a se meter nos próximos dias com informações sendo passadas, tá? Distorcidas, bifurcadas, uma inconsistência de informações, tá? Então tome cuidado, tá? Com a comunicação nos próximos dias. Pode ser que vocês estejam, devido à atividade mental aqui que vocês se encontram, vocês não se façam bem entendidos ou não entendam as coisas de uma maneira muito limpa, muito clara, tá bom? E pode ser que algumas pessoas venham a se beneficiar disso, tá? Por conta da lâmina da raposa aqui no fundo. Alguns arianos e arianas precisam realmente se utilizar um pouquinho mais dessa energia, tá? Se fazerem claros, entendidos, pelo sim e pelo não, Áries. Eu sei que nem sempre é possível, tá? A gente manter o silêncio, né? Mas assim, pelo sim e pelo não, fale apenas o necessário. Às vezes a gente não tá num dia bom e tá tudo bem. E mais fácil a gente pecar pelo excesso do que... Como é que meu ex-chefe falava? Gente, eu tive um ex-chefe maravilhoso. Ele falava assim, antes pecar pelo excesso do que pela escassez, tá? Nesse caso aqui, o excesso seria o excesso de cuidado, tá? A lapidação que eu já trouxe aqui na lâmina da temperança. Você fazer a sutilização, procurar polir a tua imagem, a tua comunicação, como que você se porta. E ser o mais transparente possível, Áries. Desde que, claro, isso não comprometa a tua estabilidade, os teus ganhos, tá? E a tua expansão, tá bom, Áries? Bem, Áries, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer, muito obrigada pelo tempo, tá bom? Que vocês ficaram aqui comigo. E vejo vocês em breves. Bye, bye. Em breves foi ótimo. Em breve. Tchau.